o scalp dá muito dinheiro, mas também é muito difícil. E aí, como é que a gente faz pra equilibrar essa balança? Bom, fui lá pro ChatGPT e perguntei pra ele como se faz pra ser lucrativo e consistente no scalp. E por incrível que pareça, cara, ele me deu 8 dicas, assim, ó, uma atrás da outra, bonitinha, mamãozinho com açúcar de entender, foi um negócio impressionante. Eu olhei pra ele e falei, o que eu faço com meus quase 10 anos de mercado? Fiquei chupando o dedo, mas essa inteligência artificial realmente é impressionante. Eu vou te mostrar esses 8 passos aqui, passando, claro, toda a minha percepção. E já no primeiro passo a gente já começa com o mais óbvio, o óbvio precisa ser dito, que é conhecer bem o mercado e seus movimentos. Quantas pessoas não começam a operar euro contra dólar sem saber o quanto esse ativo vale? Tem gente que tem 100 dólares na conta e começa a operar um lote inteiro de euro contra dólar que vale 100 mil euros. Eu fico assim, caramba, meu, olha só. Se tu soubesse isso, tu estaria operando um lote inteiro? Não, Lore, eu deveria estar operando 10% disso, ou talvez 5% disso. Então conhecer o contrato, conhecer a oscilação, conhecer a variação mínima, vai fazer com que tu tenha as mínimas aptidões para poder operar esse contrato. Isso vale no mini índice também. Tem muita gente que opera o mini índice sem saber o quanto ele vale. Hoje o mini índice está na casa dos 20 mil reais. Só que precisa de 200. Ou seja, tem uma alavancagem absurda. Só que o que acontece com isso? Muita gente quebra por não ter conhecimento do contrato, não ter conhecimento daquela oscilação, acaba quebrando de uma forma completamente desnecessária. Às vezes o estraga muito pior, né? Às vezes bota 1.000, 2.000, 5.000 e pelo simples fato de não entender a alavancagem, a oscilação daquele mercado que está sendo operado, acaba quebrando de uma maneira muito mais rápida do que deveria. E a segunda dica é definir metas realistas de lucro e risco. Cara, isso aqui é impressionante. Eu tenho um amigo que se chama Clemente. Ele se casou agora há 1 ano e já tem uma filhinha. Tem uma família muito bonita, muito bacana. Agora, resolveu largar o emprego para viver de trade. Ele opera o mercado há 7 meses e tomou essa decisão. E aí ele veio me pedir umas dicas, né? Lores, o que eu faço? Eu perguntei pra ele quanto dinheiro tu tem guardado. Ele me respondeu, 20 mil reais. Tá, quanto é que tu quer ganhar em cima desses 20 mil? Ele, pra pagar minhas contas aqui, meus boletos, conta de luz, aluguel, tudo mais, minha família, eu preciso de 8 mil reais. Aí eu perguntei pra ele, tá, isso vai ser antes ou depois de tu ser astronauta? Tirar 40% ao mês pra pagar boleto, meu, é assim, ó, cara, é uma tarefa que beira o impossível. Então, ter metas realistas com o dinheiro que tu tem, especialmente com a habilidade que tu tem sobre o mercado, é fundamental. Porque se tu tem uma expectativa muito alta, não adianta o que tu for fazer, não adianta o que tu conhecer, a tua habilidade de mercado, tu não vai conseguir atingir ela. E especialmente a gente tá falando de renda variável. Por mais que nós estamos falando de scalp, em que dá pra gente até trabalhar com uma certa meta diária, não vão ser todos os dias e especialmente não todos os meses que a gente vai conseguir sair no lucro. A média pode ser um lucro bem interessante, né? Se a gente pegar, pô, ano passado eu fiz tanto. Pô, maravilha, isso dá pra ser feito. Divide esse lucro em 12 meses e vai viver o teu próximo ano. Agora, pra pagar boleto com salário de scalping, que é uma modalidade de renda variável, meu Deus do céu. Pressão é pra quem gosta, mas isso aqui é outro nível de um elefante nas costas. Cara, não dá. Terceira dica é ter uma boa gestão de risco e dinheiro. Bom, vamos falar primeiro do dinheiro, né? Quando a gente fala de renda variável, nós estamos falando de percentual. Pensar em fazer 30% ao ano é fantástico. Agora, 30% de 1.000 e 30% de 1 milhão são coisas bem diferentes. Então, primeiro ponto é, a gente precisa ter um montante adequado. Eu sei que no scalp a gente pode fazer alavancagem, só que isso é bom para quem sabe o que tá fazendo. Para quem não sabe o que tá fazendo, alavancagem é horrível. É igual acelerar. Acelerar demais para quem nunca pilota é a pior coisa que pode ser feito. Por quê? Porque tu não vai conseguir fazer uma curva certa a 300 por hora. Se tu não sabe dirigir ainda, tu vai ter que reduzir o pé, tu vai ter que ir mais devagar para poder fazer aquela curva a 60 por hora. Então, assim, a alavancagem é para quem sabe, para quem não sabe é horrível. Questão sobre ter uma boa gestão, eu acho que o ChatGPT aqui foi até um tanto quanto eufemista. Gestão de risco é primordial. Existem 2 tipos de traders, o que fazem gestão de risco e o que perde dinheiro no mercado. É simples assim. Quem não tem gestão de risco não faz dinheiro no mercado a longo prazo. Ponto final. Gestão de risco é o que tem de mais importante. Gestão de risco é o freio do carro. Experimenta dirigir um carro sem freio na freeway, saindo da tua cidade pra praia pra ver o que vai acontecer. Não vai dar bom, cara. Tu precisa de freio pra dirigir, tu precisa de gestão de risco pra ser lucrativo e consistente no longo prazo. Bom, e como fazer essa gestão de risco na prática? Olha, pegando o exemplo aqui do Clemente, eu gosto da gestão de risco de 1% ao dia, no máximo. Então, no caso de um capital de 20 mil reais, 1% seria 200 reais em risco por dia. Bateu esse loss, acabou o dia. Agora
agora o Clemente vai poder operar somente no dia seguinte. Só que não é colocar 1% em cada operação, é 1% ao dia. Agora a gente tem que pegar esses R$200 e dividir em no mínimo 4 operações. É assim que eu faço a minha gestão de risco para o day trade, para o scalping. Dessa maneira, eu posso errar 4 trades seguidos. Um de 50, um de 50, um de 50 e um de 50. Somando esses 4, se eu tomar stop seguidos neles, eu vou ter então batido meu loss diário e eu tenho que parar de operar. Por outro lado, se eu entrar no primeiro trade e der lucro, agora ao invés de eu poder estopar 4 operações, eu posso estopar 5, porque eu ganhei uma gordura. E se eu fizer mais um loss, agora eu posso estopar 6 operações no dia. Ou seja, eu tenho uma meta de prejuízo financeiro. Mas se eu vou ganhando naquele dia, essa meta vai aumentando. E meta máxima de lucro, como eu faço? Olha, eu não costumo trabalhar, tá? Eu não gosto, porque quando o mercado tá bom, eu gosto de acelerar. Mas se fosse para trabalhar dessa maneira, eu gosto de pensar de uma meta de no máximo 2 vezes o risco. Ou seja, se o Clemente arrisca R$200, se chega no momento em que ele está com R$400, 2 vezes 200, ele para de operar porque ele chegou no lucro máximo e agora ele vai poder operar somente no dia seguinte. Essa é uma gestão de risco simplificada de scalp, mas que funciona muito bem. A quarta dica é usar técnicas de análise técnica para identificar pontos de entrada e saída. Meu Deus, isso parece até loucura. Por que o Lawrence está falando uma coisa tão óbvia? Porque tem trader que não usa análise técnica para operar com análise técnica. Tem trader que pega uma bola de vôlei para jogar basquete. O que é análise técnica? Análise técnica é a identificação de padrões e nós conseguirmos extrair dinheiro desses padrões através de uma taxa de acerto média e de uma média de ganhos média. Só que para isso eu preciso de padrão. Percebe aqui, cara? Aqui eu tenho inside bars. Tudo que tá aqui em verde limão é um inside bar. Isso é um inside bar. Isso é um inside bar. Isso eu consigo tirar um número, porque é um padrão. O número do inside bar ronda na média de 50% de taxa de acerto, com um alvo de 2 vezes o risco. Então, quando aparece um inside bar na minha frente, eu sei que eu posso esperar metade lucro, metade prejuízo, porém, quando vai pro lucro, eu ganho 2 e quando vai pro prejuízo, eu ganho 1. No longo prazo, eu vou fazer dinheiro. Isso é análise técnica. Repara que aqui deu lucro, repara que aqui deu lucro. Agora, tem ou não tem aquele trader que olha para esse candle e pensa, não, mas isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui tá quase igual a um inside bar. Vou entrar. Aí o cara entra e toma stop. Não é um inside bar, não tem análise técnica nisso, é um grande achismo e o trader vai lá e toma stop em um sinal que ele não deveria entrado simplesmente porque ele achou que ia pro alvo. Pô, Lawrence, olha aqui o ativo em tendência de alta, cara, topos e fundos ascendentes, apareceu esse martelinho aqui, eu entrei. Fiz errado? Não fiz, né? Fez errado, porque isso aqui não é um inside bar. Então, utilizar análise técnica para ganhar dinheiro com análise técnica é especialmente importante no scalping. A quinta dica é evitar overtrading e manter-se disciplinado. Caramba, essa aqui é bem complexa, tá? Como a gente faz para ser disciplinado nos trades, entrar só no inside bar, colocar os pontos no lugar certos e evitar overtrading. O que é overtrading? Overtrading é fazer trades demais, é fazer trades além do necessário. Eu deveria ter feito só 10 trades hoje, Lawrence, acabei fazendo 50. Acabou fazendo overtrading. E por que isso acontece? Por fúria, por medo, por ganância, por vários motivos. Mas, como resolver isso? Aliás, tem como resolver isso? Tem. Eu vou te dizer, é simples, não é nada complexo. Deixa eu te mostrar aqui. O que eu preciso que tu comece a fazer é aumentar o prazo operacional. Eu sei que pode parecer difícil isso, eu sei que existe aquele tesão de operar um gráfico de 5 minutos, né? Ficar ali clicando que nem um louco, aquela adrenalina, coisa linda. Agora, isso não dá dinheiro, cara. Aumentar o prazo operacional vai te fazer sair de inúmeras ciladas. Eu vou te mostrar algumas delas aqui. Eu tenho aqui euro contra dólar no gráfico de 15 minutos. Se eu operar um inside bar, eu vou reparar que ao longo desses dias aqui, ó, ao longo dessas horas, inclusive, nós temos alguns inside bars no gráfico de 15 minutos. Eu me dei ao trabalho de ver quantos inside bars nós temos ao longo desses últimos candles e nós tivemos 11 inside bars, tá? Um número razoável, né? Pô, 11 operações em algumas horas não dá pra dizer que é pouco, mas a gente olha pra essa imagem e a gente vê, cara, não, tudo bem, eu consigo operar isso. Agora, vou pegar o mesmo momento do euro contra dólar, tudo igual, só que agora no gráfico de 5 minutos. Olha a quantidade de candles já aumentou bastante. É o mesmo movimento, o mesmo dia, só que agora a gente tá falando em 5 minutos no euro contra dólar. Olha a quantidade de inside bars que nós temos. Eu contei aqui, foram 36 inside bars. É mais do que 3 vezes a quantidade no gráfico de 15 minutos. A estatística é basicamente a mesma nos dois time frames. Nós vamos ter mais ou menos aqui 50% de taxa de acerto, numa relação de médias de ganho de 2, numa relação de médias de perda de 1. Só que a dificuldade de operar 36 sinais
sinais nesse curto espaço de tempo é muito maior. Tu manter a cabeça no lugar aqui, tu manter a disciplina aqui, nessa quantidade de decisões, cara, é muito mais difícil. Tu tem que pensar que cada trade são no mínimo 3 pontos, entrada, stop e alvo. E cada um desses pontos é uma decisão. Tu entrar no inside bar ali é uma decisão. Tu estopar o inside bar ali é uma decisão. Então, em 36 sinais, tu vai ter basicamente 100 decisões para se fazer nesse curto espaço de tempo. Cara, 100 decisões de trade. O cara no final do dia fica assim, esgotado, ele tá acabado psicologicamente e muito difícil de vir operar no outro dia, especialmente se é um dia de loss. Então, aumentar o prazo operacional vai te fazer tu operar poucos sinais, vai te fazer tu ficar mais consistente, vai te tomar menos controle emocional, o que vai acabar te dando disciplina e especialmente lucro. E a sexta dica, que eu diria que é uma regra, é testar a sua estratégia antes de usá-la ao vivo. Ou seja, colocar ela à prova antes de sair operando na conta real, meu Deus do céu. Me diz quem é que deve fazer algo que é super importante sem testar antes. Imagina vai o Guns N' Roses tocar no Morumbi para 80 mil pessoas e ninguém testa os instrumentos. Ninguém faz nada, não testa microfone, não testa guitarra, não testa bateria. Tu já viu isso? E por que eu falei no Guns N' Roses? Porque esses caras têm décadas de história e mesmo assim continuam testando os instrumentos todos os shows. E é assim que um trader deve fazer também. Tem que testar, cara. A gente tá falando do teu dinheiro. Tu vai ficar colocando o teu dinheiro aonde tu não sabe? Tu vai sair correndo numa caverna escura sem saber onde tá a parede? É claro que não. Tu precisa clarear essa caverna pra saber onde é que tu tá e saber onde é que tu pode ir. E a luz dessa caverna são os números. Eu te falar que o Inside Bar tem 50% de taxa de acerto não foi algo que eu tirei do meu bolso. Eu testei. Eu sei que, pô, o Inside Bar, com 2 vezes o alvo, nós temos essa média de ganhos. Com 3 vezes o alvo, nós temos essa média de ganhos. Então, eu fico tranquilo em operar no Inside Bar porque eu sei o que esperar desta estratégia. Eu sei os resultados a se esperar. Eu sei que o Inside Bar em Magazine Luiza funciona muitíssimo bem. Dá um lucro extraordinário. Eu sei que o Inside Bar em azul, no gráfico diário, tem uma taxa de acerto menor, em torno de 37%, mas ainda assim é um sistema altamente lucrativo. Ou seja, eu vou errar 6 a cada 10 Inside Bar, sim, mas eu ainda vou conseguir fazer dinheiro, porque os backtests me mostraram isso. Eu fiz uma planilha de controle, isso é especialmente importante para eu acompanhar as estatísticas do modelo e eu sei na média quanto ele ganha e quanto ele perde. Então isso me dá muita tranquilidade de colocar o meu dinheiro, que depois de eu fazer todos os testes, eu ainda vou começar devagarinho. Eu não vou sair tocando no Morumbi para 80 mil se eu acabei de criar uma banda. Eu vou pensar em tocar para minha família, aí depois eu vou pensar em tocar para um bar, aí depois eu vou aqui para a festa da minha cidade e a gente vai evoluindo aos poucos. A gente vai ganhando a experiência necessária para daí sim aumentar e chegar lá no topo do balão, largar um Welcome to the Jungle e a galera é pra loucura. Mas no início tu vai operar devagarinho, pequeno, simulador, depois planilha, depois com pouco dinheiro e aumentando gradualmente conforme tu vai percebendo que tá dando certo. E a sétima dica da consistência e da lucratividade pelo ChatGPT, que eu discordo levemente, tu vai entender o porquê, é adaptar sua estratégia conforme as condições do mercado mudam. Bom, essa frase, cara, a gente tem que analisá-la com muito cuidado. Vamos começar pelo começo, que é: tem como nós sabermos o que o mercado vai fazer amanhã? Resposta: não. A gente não sabe nem o que o mercado vai fazer daqui a 2 minutos. Se eu soubesse o que a Petrobras ia fazer daqui a 2 minutos, eu ia ficar bilionário em questão de 2 minutos, porque eu ia comprar todo o dinheiro do mundo, ia botar na Petrobras naquele valor, porque eu saberia que ela ia fazer daqui a 2 minutos, que ela ia subir lá seu 0,2%, eu ia vender com esse lucro de 0,2 com um caminhão de dinheiro e ia ficar bilionário. Ou seja, não tem como nós sabermos, né? Só que tem como nós entendermos quando que o mercado está fazendo algo muito atípico. Eu não sou nada favorável em adaptar as estratégias com movimentos normais do mercado. Não tem como saber, né? Quando que o mercado vai estar direcional, quando que o mercado não vai estar, quando que um sistema de tendência vai ser mais aderente, quando o sistema de volatilidade vai ser mais aderente. Então, eu sou do time que é seguir a estratégia, que é a única coisa que nós temos controle. Ponto. Porém, existe uma verdade nessa frase que é: nos momentos em que o mercado muda drasticamente
taticamente, ali pode ser uma boa ideia sim a gente dar uma apertada no cinto. Olha só, existe um sistema altamente lucrativo que é o sistema do IFR2, onde o objetivo é comprar o ativo bem sobrevendido, ou seja, a gente espera ele cair para comprar. Compramos quando o IFR2 passa para baixo dos 30 e vendemos na maior das últimas duas máximas. Simples assim, uma taxa de acerto entre 75% a 80%. Olha isso, cara. Olha o que teria acontecido. Comprei aqui, tá? Isso aqui foi lá na pandemia. Teria sido bom eu executar esse sistema cegamente naquele momento de muito pânico? Eu entendo que não. Foi um momento externo muito fora do padrão. Análise técnica é identificar padrões e extrair dinheiro em cima deles. Se nós estamos falando de um momento completamente fora do que é o padrão, totalmente um evento de cauda, não tem por que a gente se arriscar nesse momento. Então, olha só, Equatorial teria executado a compra aqui, já no dia seguinte já teria rasgado, tá? Isso aqui já foi no dia 9 de março, gerou circuit breaker. Mesmo se o trader tivesse comprado o dia depois, vamos supor que o trader veio aqui embaixo e ganhou, entre aspas, esses 10%, comprou aqui embaixo, ainda assim, né? Ainda assim, olha só, teria perdido muita grana, não teria gerado a saída teria gerado aqui, ó, de uma maneira muito desnecessária. O trader teria perdido aqui mais de 20%, pelo simples fato de ele ter operado um momento muito fora da curva. O oitavo ponto é diversificar sua carteira para minimizar o risco. Isso aqui é de suma importância. Quando a gente está falando mesmo de trade, não só de investimentos, mas mesmo de trade, nós precisamos compor uma carteira tanto de ativos diferentes quanto de estratégias. Imagina, cara, se eu depender só do inside bar no mini índice no gráfico de 60 minutos, eu posso me dar muito mal. Inclusive, o mini índice nesse sistema não performa muito bem. Outros ativos até podem passar por momentos muito bons, mas vai ter momentos em que a curva de capital vai ficar de lado. Agora, se eu tiver uma composição boa na minha carteira de ativos, em que um não vai tão bem, o outro vai mais ou menos, o outro vai muito bem, o somatório é muito positivo. Então, diversificação é super importante, não só nos investimentos, mas também no trade. E anteriormente eu mencionei o Inside Bar, que é uma das estratégias mais interessantes para scalper, dado que o stop é curto e o alvo é longo. Existe uma forma de melhorar a taxa de acerto, de sair de 50% e ir para 60%, 65%, utilizando o indicador estocástico a favor da tendência. Tu vai ver o quão poderoso é esse indicador aliado a essa técnica. Para isso eu vou deixar o vídeo aqui do lado para te entender como esse indicador funciona. Estocástico mais sidebar, eu tenho certeza que tu vai gostar muito, cara. Te vejo lá.